Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a estrutura dos anéis saturados. Na outra aula eu comentei com vocês sobre a estabilidade dos anéis, né? E a gente percebe pela figura aqui que a estabilidade ela vai aumentando conforme você aumenta a quantidade de carbonos no anel, né? Ah, ficou faltando falar um pouco sobre o anel de seis membros. E aí o que a gente vai falar agora, né? Então, segundo Bayer, o anel mais estável seria o ciclopentano, né? Que é justamente esse aqui com cinco membros, que se apresenta um valor mínimo de angulação alfa, né? Só que o ciclohexano ele tem um valor negativo, isso indica que as valências deveriam ser flexionadas para fora. O que é que isso quer dizer? Veja só, um anel de seis membros ele pode ter esses dois tipos de configuração. A gente chama configurações barco, porque esse aqui parece um barco, e cadeira, porque esse aqui parece uma cadeira, né? A configuração cadeira do ciclo hexano, ela é muito mais estável que a configuração barco. Por quê? Porque nessa configuração aqui eu tenho uma interação entre os hidrogênios desses dois carbonos e isso faz com que ocorra uma certa instabilidade na estrutura. Em 1990, Sarce e Moore admitiram que os anéis de seis membros ou mais não seriam planos, né, como o, o ciclopentano, por exemplo. Ah, Hoje a gente sabe que o ciclo hexano apresenta essas estruturas aqui. E essas estruturas elas se interconvertem umas nas outras, né? O que faz com que elas possam adquirir mais ou menos estabilidade. Mas no geral, essa aqui é a mais estável, certo? Então, agora a gente vai ver a estrutura do anel aromático. A gente já viu os anéis saturados, a gente vai ver os anéis insaturados e a gente vai ver a estrutura do benzeno, certo? A ideia do equilíbrio entre as ligações do benzeno foi substituída pela da ressonância. Né? A gente já tinha visto aí no começo da introdução à parte química orgânica, quando o Kekulé ah, demonstrou a estrutura do benzeno, que existia uma certa equivalência entre um equilíbrio entre as ligações duplas e simples ali do benzeno. Hoje em dia a gente trata isso como um efeito de ressonância dos elétrons das ligações π. A gente vai ver com mais detalhe o que é isso a partir de agora. A ligação dupla, a gente já viu na outra aula, ela é formada basicamente por uma ligação sigma, né, que é uma interação entre os orbitais mais forte, e uma ligação π, que é uma interação mais fraca, né, mais simples. No caso do benzeno, nós temos três ligações duplas, né? E essas ligações, conforme a gente pode ver aqui, ó, dessa forma ou dessa forma, cada uma dessas ligações tem os seus elétrons π, ou seja, são três pares de elétrons π, de três interações fracas. Essa figura aqui ela demonstra uma representação para essas ligações duplas. Então eu estou representando os elétrons π aqui, ó, dessa forma, certo? No caso da ressonância, essa seta aqui, essa seta dupla que aponta para dois lados, ela indica ressonância. Ela indica que essas estruturas elas são equivalentes entre si. O que isso quer dizer? Que esses elétrons, apesar de eles estarem nessa posição, eles não são fixos, eles podem ser deslocalizados. Isso faz com que eles possam se movimentar pela estrutura conforme essas setas aqui estão mostrando. E isso mostra que essa deslocalização dos elétrons deixa as estruturas equivalentes, ou seja, essa estrutura não é a correta, nem essa é a correta, ou essa. Todas elas são corretas, porque as estruturas são equivalentes entre si. A gente chama elas de híbridos de ressonância ou formas de ressonância.
No anel benzeno, essas ligações elas podem ser representadas também dessa forma aqui ou assim, certo? Essas localizações que estão deslocalizadas, né? Essas ligações deslocalizadas, essas ligações duplas, certo? O fenômeno da ressonância ele foi proposto por Linus Pauling em 1930 e é definido como a existência de várias disposições dos elétrons dentro de uma camada, dentro de uma dada molécula, dentro de uma camada eletrônica, né? Dentro de uma dada molécula, ah, sem que haja mudança nas posições dos átomos. Então, por exemplo, no caso aqui do benzeno, que eu tenho essa estrutura, digamos que, deixa eu voltar para aquela outra figura, aqui, ó. Eu não estou mudando aqui os átomos, eu simplesmente estou mudando os elétrons de suas posições aqui pela estrutura, os elétrons que estão se movendo aqui pela estrutura. Isso é que caracteriza a ressonância, né? A existência dessa possibilidade dos elétrons mudarem de posição. Né? Isso não acontece só no benzeno, existem outras estruturas que isso acontece, por exemplo, no ozônio, né? Só que no ozônio só tem uma ligação dupla, então você na verdade tem uma dupla e uma simples, então você tem essa alternância aí, é muito mais simples do que o benzeno, que tem 3 ligações duplas, certo? Foram feitas medidas de raio-x e demonstraram que o anel benzênico é um hexágono plano. Ou seja, ele tem essa estrutura mais ou menos dessa forma aqui, ó, que ele é um hexágono plano regular, certo? No benzeno, todas as ligações têm o mesmo comprimento, que é 1,39 angstroms. Porém, o comprimento de uma ligação simples é 1,54, ok. Só que a dupla tem 1,34. E aí é que vem a indagação. Se uma ligação simples tem 1,54 angstroms e uma dupla tem 1,34, por que as ligações do benzeno têm 1,39? Né? Então, se eu tenho ligações duplas e simples através de sua estrutura. A explicação para isso está relacionada justamente com esse tipo de estrutura que a gente tem. Essa deslocalização dos elétrons muda essa distância entre as ligações. Eu tenho um tamanho intermediário entre uma simples e uma dupla. Ela não é exatamente uma simples, mas também não é exatamente uma dupla, que caracteriza justamente esses híbridos de ressonância. Isso faz com que todas as ligações apresentem o mesmo tamanho, diferente de estruturas que não têm ressonância, e aí sim nós temos diferenças nos tamanhos das ligações, como a simples com 1,54 angstroms e a dupla com 1,39 angstroms. Veja que a ligação dupla ela é mais curta, porque ela aproxima mais os átomos. O anel benzênico ele é muito estável, ou seja, as ações de vários reagentes acabam não dando resultado na interação com o anel benzênico. Né? Então, por exemplo, vamos tomar uma reação do ciclohexeno. O ciclohexeno, quando reage com hidrogênio sob uma pressão elevada e calor, ele rapidamente se converte em ciclohexano. Né? Isso aqui provoca uma liberação de 120 kJ por mol. Se vocês lembrarem lá da parte termoquímica, toda reação que tem o ΔH negativo é uma reação exotérmica, ou seja, ocorre liberação de energia na forma de calor. Tudo bem, então quer dizer que nessa ligação dupla, para convertê-la em ligação simples, na presença de hidrogênio, é necessário liberar energia, né? Já que a ligação foi quebrada. Ok, tudo bem. Agora, no benzeno, eu tenho 3 ligações duplas. Então, eu vou precisar do triplo de hidrogênio, de uma pressão mais elevada e de um aquecimento mais intenso, para converter o benzeno em ciclohexano, certo? Só que a energia necessária para essa conversão é menos 208 kJ. E aí é que vem um fato curioso, né? Veja só, nessas condições, o anel benzênico
ele é mais estável. Isso pode ser refletido, né, justamente nesses dados termoquímicos aí, porque veja só, se uma ligação dupla libera 120 kJ, as três duplas deveriam liberar 3 vezes esse valor, né, 360 kJ por mol. Porém, o que é visto experimentalmente é que apenas 208 kJ são liberados. Ou seja, isso indica que o nível energético do benzeno é menor do que o esperado. Consequentemente, isso quer dizer que o benzeno é mais estável do que o que deveria ser, né? Já que ele deveria liberar mais energia e não libera. É o que a gente pode ver no gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco, que demonstra essa diferença aí, né, no valor energético, certo? Então, a diferença entre o nível teórico, que seria 360, né, 120 para cada ligação dupla, e o, o que é obtido no real, na realidade, deve estar relacionado com a estabilidade e a energia de ressonância do composto. Né? Então, se a gente observar aqui, para eu converter esse ciclohexeno aqui em ciclohexano, eu libero essa quantidade de energia. E o benzeno, eu libero essa quantidade de energia. Só que eu deveria liberar essa quantidade, 360. Então, esses 152 kJ de energia, eles não foram liberados. Esse valor ele está relacionado à estabilidade dos híbridos de ressonância. Por que isso? Veja só. O benzeno ele tem, como eu falei, ligações sigma, que estão aqui no plano, e ligações π, que estão aqui fora do plano, acima e abaixo do plano, certo? Essa linha pontilhada e essa linha rosa aqui. Os átomos de benzeno eles estão ligados alternadamente por ligações simples e duplas, né? Como a gente já viu a estrutura descrita do benzeno. Consequentemente, eles apresentam hibridização sp2 ou trigonal. Se a gente observar aqui, essa característica do átomo de benzeno, da molécula de benzeno, quer dizer, ter esses híbridos de ressonância e ter essa deslocalização de elétrons, proporciona a essa estrutura uma estabilidade maior, né? Já que para que ocorra uma reação química, existe a necessidade de haver interação entre os pares de elétrons participantes da mesma. Porém, se os pares de elétrons estão deslocalizados, isso reflete diretamente na reatividade da estrutura e, portanto, na possibilidade de reação dessa substância, certo? Então, por conta desses aspectos, é um tanto mais difícil reagir o benzeno do que o ciclohexeno, por exemplo, certo? Os 6 átomos de carbono e os 6 de hidrogênio estão situados no mesmo plano. Né? Nesse plano, todas as ligações são sigma. Os carbonos eles formam um hexágono regular e, portanto, são equidistantes. Eles têm essa distância de 1,39 angstroms. Os ângulos internos de um hexágono regular são 120 graus. Exatamente o ângulo formado por ligações do tipo sp2. Portanto, não há tensão nenhuma nesse anel, o que confere a ele essa tal estabilidade que eu já venho falando aí há um certo tempo. Os 6 elétrons pertencentes aos orbitais P, perpendiculares ao plano, né? Esses orbitais que estão aqui tanto abaixo quanto acima do plano, né? São perpendiculares a ele, eles se interpenetram formando ligações π, situadas acima e abaixo, né? Do plano da molécula. E temos assim o que se convencionou como sexteto aromático. Né? E aí a gente tem essa explicação para a estrutura estável do benzeno. A gente vai continuar falando ainda dessa estrutura na próxima aula. E por agora a gente termina essa aula aqui, ok?